Sejam muito bem-vindos ao To Be a Gunner. Eu sou o Vitor e hoje vamos falar sobre essa rodada maravilhosa para nós Gunners. Mais uma, né? Será que estamos abusando dos deuses do futebol? Vambora! E vamos lá, galera. Começando por Bournemouth e Fulham. Eu acertei que o Bournemouth ganharia, mas, cara, 3-1. Disse que seria 2-1 pro Bournemouth. Mas eu também disse que o Semenyo era inevitável. E, galera, que jogador é esse Semenyo? Mais um jogo excelente dele, tá? Mais 2 gols pra conta e o jogo inteiro uma ameaça constante pra defesa do Fulham. E o primeiro gol dele foi sacanagem, tá? Ele construiu toda a jogada sozinho e tirou um gol da cartola ali, chutou meio sem ângulo, golaço. E olha só, tem uns rumores aí de que o Arsenal vai tentar retomar negociações com ele em janeiro. Cara, se ele vier em janeiro, as nossas possibilidades de título aumentam ainda mais, tá? Eu acho muito difícil. Se ele vier, vem talvez na próxima janela de verão. Agora são 6 gols pro Semenyo e ele tá só 3 atrás do Haaland. Isso é absurdo, gente. E o Bournemouth continua muito bem, tá? No momento eles estão em 4º lugar e com certeza vão brigar por vaga em campeonato europeu. E vão tirar ponto de muita gente grande, tá? O time é chato de jogar contra. Já o Fulham, eu venho dizendo, né, que eles vêm jogando bem mesmo quando perdem. E jogaram bem de novo, tá? Inclusive começaram ganhando o jogo. O Bournemouth teve que virar, só que eles precisam começar a conseguir os resultados, né? Senão vai ficar difícil pro Fulham, não vai conseguir nada nessa temporada. Aí vamos pra Leeds 1, Tottenham 2, aqui eu inverti o resultado, achei que seria 2-1 pro Leeds. Mas poxa, o Tottenham nem precisou jogar lá muita coisa, tá? Nesse jogo. O Mathys Tel jogou muito bem. O Kudus jogou bem também. Aliás, fez o primeiro gol, né? Com a camisa dos Spurs. E olha, o Leeds até que criou umas chances, tá? O Vicario tava bem nesse jogo. Mas eu vi jogos melhores do Leeds nessa temporada. Ainda mais dentro de casa. Aí vamos ver se essa derrota não abala muito, né? O time do Leeds. E se essa vitória do Tottenham embala de vez, né? O time. Tomara que não. Aí vamos pra Arsenal 2, West Ham 0. Já falei muito, né, do jogo lá no review da partida. Quase cravei, hein? Falei que seria 3-0. E olha, se a gente tivesse aproveitado um pouco melhor as oportunidades que a gente teve, tranquilamente seria um 3-0, tá? Poucas vezes eu vi um jogo mais dominante do que esse. A gente controlou quase que 100% dessa partida. Mais uma ótima vitória. Não sofremos em momento algum, assim, do jogo. Teve 2 momentos ali, acho que jogada de escanteio, que o Raya saiu meio mal, o que raramente acontece, né? Ele é um dos melhores goleiros nesse quesito. Mas eles não acertaram um chute no gol. E ainda chutaram muito pouco no jogo, acho que foram 4 chutes só. E bem, os gols saíram de Rice e Saka. Rice, né, tirando finalmente a maldição que o West Ham lançou sobre nós, que o Rice não conseguia jogar bem contra o West Ham dentro de casa, mas esse jogo ele jogou muito bem. Teve que sair ali no final do segundo tempo, tava com uma lesão nas costas, meio preocupante, né, porque o Rice é um tanque de guerra também. O Rice não sai do jogo. A gente entrou com uma formação muito boa, que foi a formação que eu tinha pedido, né? Quase. Eu só trocaria ali o Martinelli pelo Trossard, mas infelizmente não deu pra ver essa formação em ação por muito tempo, né? Por quê? Antes dos 30 minutos, o Odegaard saiu com uma lesão e dessa vez eu tô preocupado, gente. Foi uma lesão no joelho e parece que não é nada bom, tá? Eu vi umas notícias de que os primeiros testes indicam uma lesão no ligamento do joelho. Eu não sei qual ligamento, né? Não conheço muito disso, mas por enquanto não tá muito claro o que é, mas parece grave. Espero que não seja tão grave. Espero que não seja rompimento, por exemplo. E espero que ele volte logo, né? Tinha voltado tão bem, né, da segunda lesão do ombro, cara. Que droga. Mas é bom ver, né, que o Arteta realmente tá repensando o jeito do time jogar e que ele realmente tirou o freio do time, né? O Zubimendi entrou no lugar do Odegaard e entrou muito bem. Entrou bem demais. Sacramentando o que a gente vem conversando, né? Por enquanto, é a melhor contratação do Arsenal nessa temporada. Ele teve participação fundamental nos 2 gols do time. Aí, cara, eu espero que o Gyökeres comece a fazer os gols dele, tá? Porque, apesar de eu ter achado, né, eu falei lá no review da partida, eu achei que esse jogo foi um pouco abaixo dos 2 jogos anteriores, né, contra o Olympiacos e contra Newcastle. Eu achei um pouco abaixo, mas mesmo assim, o papel dele é muito importante, né, pro time. Mesmo ele não conseguindo finalizar bem as jogadas, né, ainda não voltou a fazer gol, acho que já são 6 jogos seguidos sem marcar. Mas
como eu ia dizendo, o papel dele é muito importante pro time. Ele sempre tá puxando a atenção dos zagueiros para abrir espaço pra galera que tá ao redor, né? O Saka conseguia mais espaço, o Eze conseguia espaço. Tanto que o primeiro gol foi assim, né? Abriu um espaço na zaga, o Eze infiltrou, um passe milimétrico, passa, como eu disse, um passe a la Odegaard, né, do Zubimendi pro Eze, que chutou pra boa defesa do goleiro, aí sobra no pé do Rice, o Rice faz o gol. Então, eu entendo esse papel e é muito importante, mas ele precisa guardar, ele precisa começar a fazer os gols dele. Mas eu não tenho dúvidas de que ele vai dar muito certo com essa camisa, tá? Como eu disse, ele já vem evoluindo, já vem jogando melhor e vai começar a fazer os golzinhos dele, sim. E corrigindo uma informação que eu dei no review da partida, o gol do Saka foi a 100ª participação dele em gols na Premier League, ou seja, 200 jogos, 100 participações em gols. É uma participação a cada 2 jogos, então, tá? Isso é absurdo, gente. Que jogador é o nosso Starboy. Espero que não tenha mais nenhuma lesão nessa temporada, que ele continue com a gente. Precisamos do Saka se quisermos realmente ser campeões. Falando em campeões, somos líderes, olha aí. Somos líderes. Isso é muito bom, tá? Tô feliz. É importante pra gente mandar esse recado, né, para os outros times da Premier League e porque estamos mostrando uma evolução real, né? O time tá evoluindo muito nesses últimos jogos. Porque a gente já dominava os jogos, só que agora a gente tá dominando de uma forma muito mais ofensiva, né? De uma forma que a gente tá agredindo muito mais o adversário. Falta melhorar no quesito finalização, eu acho, tá? Ou seja, o próximo passo, pra mim, é evoluir a conversão, né, de oportunidades em chances claras de gol. Não necessariamente o gol em si, tá? Mas se a gente melhorar esse aproveitamento, mais gols vão sair. Mas assim, a perspectiva é excelente, tá, desse time. É absurdo, porque eu acho que a gente ainda tá longe do nosso potencial, tá? O que esse time pode jogar é muito mais do que isso. E quero enfatizar sempre aqui, tá? Beleza, legal, comemorar a nossa liderança, né, agora, mas é apenas a 7ª rodada, galera. São 7 rodadas, faltam 31 jogos ainda. Porque, por exemplo, há 2 semanas tinha gente falando que a Premier League já era, entrega pro Liverpool. Agora tem gente falando que o Liverpool nem vai participar da corrida pro título. O que é isso, gente? Calma. Calma, é só o começo. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Antes da temporada, nas minhas previsões pra quem seria campeão e tal, eu apostei no Arsenal como campeão da Premier League. Mas ainda é muito cedo pra tirar conclusões tão drásticas, tá? Como, por exemplo, o Liverpool não tá mais na briga. Cara, a gente tá só um ponto na frente deles. E tudo bem, eles não estão jogando bem, né, nas últimas 3 partidas, mas, cara, calma. A gente também tá evoluindo e, como eu sempre digo, ainda pode acontecer muita coisa. Mas, claro, por enquanto, segue o líder. Aí vamos para United 2, Sunderland 0. E por que o United foi ganhar justo esse jogo, cara? Eu havia apostado numa vitória dos Black Cats, claro. É a sensação da temporada. Mas olha, eu senti que foi até uma vitória tranquila, tá? Pros Red Devils. E 2 gols de caras que estavam devendo, tá? O Mount e o Chesco, né? E, aliás, segundo gol do Chesco na Premier League, parece que tá desencantando. E foi gol de latereio, olha aí. Mais um latereio, hein? O lateral monstro. Todos os times estão usando, né, cara? É a nova moda da Premier League. Meu Deus do céu. Que coisa feia. Mas tá funcionando. Com essa vitória, o United respira um pouco mais aliviado, né? E os Black Cats ainda estão bem. Estão acima do United na tabela, por exemplo. E tomara que essa derrota não seja tão prejudicial pro Sunderland, tá? Tomara que eles não se abalem tanto. Eles estavam jogando tão bem, com tanta confiança, né? E mais um bom jogo do goleiro, tá? O goleiro do Sunderland, o Rolf. Como eu disse aqui, em algum dos vídeos passados, ele não fica no Sunderland no final dessa temporada, tá? Algum time maior vem atrás dele. E aí, vamos lá. Vamos pro jogo da rodada que foi Chelsea e Liverpool. Galera, de onde veio essa vitória do Chelsea? Cara, errei completamente esse placar, mas eu adorei ter errado, tá? Foi esse placar que nos propiciou essa liderança de pelo menos 2 semanas. E assim, foi o melhor jogo da temporada do Chelsea, tá? Até aqui, de longe. De longe. Fazia tempo que eu não vi o Chelsea jogar desse jeito. Acho que a última partida que eles jogaram bem assim foi contra o PSG, na final do Mundial. E ainda cheio de desfalques, né? Sem Palmer, sem Chalobah. Aliás, sem metade da zaga. Mas o time lutou
demais, gente, demais. Enfrentou o Liverpool de igual pra igual e melhor, né? Venceu o jogo, pô. Mas assim, não teve medo. Foi pra cima, marcou pressão, anulou as jogadas do Liverpool e não deixou os caras jogarem. Simples assim. E o gol do Caicedo, hein? Que golaço! Um dos gols do campeonato até aqui, tá? Só não entendi até agora onde que tava o Gravenberch. Cara, era ele ali pra travar com o Caicedo, só que ele tava marcando, não sei se era o Enzo ou se era o Gusto na jogada, deixou a marcação pra o McAllister, que, cara, o McAllister pra marcar o Caicedo vai ganhar. Ainda mais nessa temporada, né, que o McAllister não tá bem. E assim, dito e feito, o McAllister veio pra tentar roubar a bola do Caicedo, veio fraco, o Caicedo passou fácil dele, e aí ele teve tempo demais pra se ajeitar, pra ajeitar o corpo e bater. E aí só um comentário pra você ver, né, voltando ali em como o futebol de mídia social tá bizarro hoje em dia, né? Se o pessoal tava descartando o Arsenal e já dando o título pro Liverpool, agora estão falando que o Caicedo é o melhor volante do campeonato, sendo que há 2 semanas atrás era o Gravenberch. Cara, tudo bem que foi um jogaço do Caicedo e o Caicedo é um jogador excelente. Mas, gente, não são 2 semanas que vai mudar completamente o patamar das coisas, sabe? Calma, calma. Caicedo é um jogadoraço, Gravenberch é um jogadoraço, mas voltemos ao jogo. Aí, além de nesse lance eu ter sentido falta do Gravenberch ali, pra dar essa segurança pra defesa, os zagueiros também foram bizarros nesse lance. Eles abriram o espaço ao invés de fechar o Caicedo. Marcação Wi-Fi nunca fez tanto sentido igual nessa jogada. E assim, principalmente o primeiro tempo foi todo do Chelsea, tá? O Liverpool até teve uma chance ou outra, mas, cara, tá estranho. O time tá estranho, parece que tá sem confiança. E aí eu disse, né, principalmente no primeiro tempo, porque logo de cara no segundo tempo, antes de 1 minuto, quase saiu um gol do Liverpool numa jogadaça do Wirtz, que entrou no intervalo no lugar do Bradley. Aí o Szoboszlai foi pra direita, né? Nossa, ele deu um giro assim de calcanhar pro Salah. Cara, o Salah chutou pra fora. Aliás, o Salah tava com o pé descalibrado, igual eu falei do Trossard no jogo contra o Olympiacos. Cara, o Salah não acertou nenhum chute a gol. Incrível, incrível a fase ruim que o Salah tá, né? Mais um jogo fraquíssimo do Salah. Eu achei que ele tinha voltado, né, no jogo da Champions contra o Atlético de Madrid, mas não, tá devendo demais. O gol do Liverpool saiu numa jogada, gente, eu achei meio sem querer, tá? Teve gente que falou, nossa, genial do Isaac. Eu acho que o Isaac tentou dominar a bola escapou e sobrou pro Gakpo. Que aí tava na cara do gol, chutou, não perdoou. Gol de empate do Liverpool. Mas isso não exime o Gakpo, tá? Achei um jogo fraquíssimo do holandês, fraquíssimo. Parece que o slot realmente favorece ele, né? Incrível, né? Como tem técnico que tem dessas, né? De favorecer jogador, mesmo não merecendo entrar de titular, o técnico insiste no cara. Vai entender, né? Técnicos e suas manias. E, cara, no final do jogo, principalmente a partir ali dos 80, o Chelsea teve várias chances pra fazer o segundo gol, tá? Várias. Teve bola na trave, inclusive. E pra ser justo, o Liverpool também teve suas chances, tá? Mas aos 95, gol do Estevão. E galera, esse moleque é iluminado, velho. É iluminado. Ele joga bem, tá? Joga muito, mas que estrela que tem esse moleque, velho. Primeiro gol pelo Chelsea, aí na Premier League contra o Liverpool. Cara, aos 95... Absurdo. Que história pra contar. Obrigado, Estevão. Muito obrigado. Aí falando do Chelsea, cara, Caicedo, Enzo Fernandes, Gusto, Gittens, Cucurella, Reece James e o Estevão, né? Pra mim foram os destaques do jogo. Mas assim, o time todo jogou muito bem, tá? Eu destaquei esses porque eu achei realmente um jogo acima da média dessa galera. Jogaram muita bola hoje, tá? Muita bola. Sério, deram a vida em campo. E o time precisava, né, dessa resposta, porque apesar de algumas vitórias, mesmo quando vencia, não convencia. Precisavam jogar mais. E olha, conseguiram. Justo contra o Liverpool, né, que também precisava de uma resposta. Eu acho que até ainda mais do que o Chelsea, né, porque a gente espera mais do Liverpool do que do Chelsea. E olha, se o Chelsea seguir assim daqui pra frente, não vai ser um absurdo a gente tá falando de briga pelo título daqui a uns meses, tá? E o Liverpool, cara, será que eu tô zicando vocês mesmo? Por acreditar em vocês? Mais um jogo abaixo do Liverpool, mas esse, até pelo adversário, eu não achei que foi um jogo tão ruim quanto foi o do Galatasaray. Apesar disso, vários jogadores muito abaixo do que podem, tá? O Gravenberch, não achei um jogo bom do Gravenberch. McAllister, cara, nossa, que jogo fraco do McAllister. Eu não sei, parece que ele ainda não tá 100% fisicamente, ainda não saiu da pré-temporada, sei lá. Longe do McAllister da temporada passada, hein? Salah,
péssimo, gente. Péssimo. Eu sei que o Salah tem créditos infinitos com o Liverpool, tá? Quase tudo que vocês venceram aí nos últimos 8 anos, vocês devem ao Salah, mas... Cara, e é intocável, né? É intocável, talvez muito por conta disso, né? Pela história dele no Liverpool. Só que, gente, ele não tá jogando bem. Não tá jogando bem, não tá merecendo ser titular. O problema é, quem vocês botam no lugar do Salah? Complicado. O Gakpo também, mesmo com o gol, como eu disse, partida fraca. Influenciou muito pouco no jogo. Fez o gol, óbvio, é importante. Mas, cara, fez muito pouco no jogo. E Konaté e Van Dijk com a marcação Wi-Fi, né? Pro gol do Caicedo. Cara, não dá pra marcar desse jeito na Premier League. E agora sim, galera. Eu sinto que a luz vermelha piscante, ó, de emergência... Agora sim, cara, acionem os alarmes. Eu tinha comentado, né? Calma, liga a luz amarela, só de atenção. Liguem as luzes de emergência, tá? E ó, essa pausa FIFA veio numa hora perfeita pra vocês, tá? É muito bom ter essas 2 semanas de descanso pra vocês darem uma respirada, né? Tentarem aí encontrar alguma coisa aí no treino, sei lá, para mudar essa situação. Porque com o United vencendo, né, vindo um pouco mais embalado e vocês perdendo com menos confiança ainda, para jogar na próxima semana já um clássico desse, eu não sei se vocês venceriam o United não, tá? Agora, com essa pausa, talvez vocês voltem mais fortes aí para jogar contra o United. Mas ó, com tudo isso, tem luz no fim do túnel, tá? Porque falando só de Premier League, essas 2 derrotas, vocês perderam nos acréscimos, né? O slot time reverso é real, ó. Mas o que eu quero dizer? Mesmo jogando mal, vocês são um time complicadíssimo pra vencer. Além disso, os 2 times que jogaram contra vocês e venceram na Premier League fizeram o jogo da vida deles, né? Contra vocês. E, cara, isso me deixa ainda com mais raiva do nosso jogo contra vocês. Se a gente tivesse ido pra cima, real... Cara, o que poderia ter sido, né? É o tal do e se. São as malditas palavras, né? E se no futebol. Quanta coisa não poderia ter mudado. Mas enfim, alerta vermelho para os Reds. Olha aí que irônico. E de novo, como eu sempre digo aqui, ainda é só o começo, tá? A gente só tá a 1 ponto de vocês na liderança. Por isso que eu não tô festejando demais ainda, né? Porque é só o começo e porque é só 1 ponto. Em 1 semana isso pode mudar. E dá tempo de corrigir isso ainda, né? O problema é que vocês têm jogos complicados para entrar nessa fase esquisita. Justo agora. Não vou dizer que torço para que se recuperem, mas é só sendo justo como eu sempre sou, né? Ainda dá tempo de se recuperarem. Para quem fica no vídeo ainda, vamos para Aston Villa 2, Burnley 1. Acertei. Esse aqui eu cravei, tá? E parece que os Villains voltaram. Ou... os Lions, como você quiser. Mas olha, pelo time que tem, demoraram pra engrenar. E jogaram muito melhor essa partida, muito melhor. Os 2 gols do Villa foram feitos pelo Malen, bom jogador, né? O primeiro gol num passe excelente do Camará, daqueles que eu gosto, né? Aquele passe de infiltração pelo meio da zaga, quebrando completamente a zaga do Burnley. Excelente passe, golaço. E o segundo numa pancada de dentro da área, num passe do Morgan Rogers, que aliás, adoraria esse cara no Arsenal, tá? Excelente camisa 8. E o gol do Burnley foi de escanteio, o gol do Ugochukwu. Olha aí. E olha que o Burnley não jogou mal, tá? Só que a força deles é em casa mesmo, né? Eles não conseguem reproduzir aquele low block bem feito que eles fazem em casa, fora de casa. Então eu acho que se eles quiserem continuar na Premier League, eles vão ter que ser quase perfeitos em casa. Pelo menos contra os times médios ali, os times pequenos, se eles conseguirem se segurar em casa e aí conseguirem um empatezinho fora, talvez consigam ficar na PL. Aí vamos para Everton 2, Crystal Palace 1. Errei o resultado, achei que seria empate, mas não temos mais invencíveis nessa Premier League. Olha aí como é difícil ficar invencível, né, na Premier League. E olha que o Palace jogou muito, tá? Criou inúmeras oportunidades, o Pickford estava muito bem no jogo, além de terem perdido gols que eles não costumam perder, mas saíram na frente no resultado, inclusive. Gol do Munhoz, e a maioria dessas chances que eu disse veio no segundo tempo. Perderam muitas chances para matar o jogo. Aí aos 76, num pênalti infantil do Palace, o Ndiaye faz o gol de empate para o Everton, que, para ser justo, também teve as suas chancezinhas ali antes do pênalti para fazer um gol, até que aos 93 sai o segundo gol do Everton, gol dele,
O Grealish, que eu venho dizendo aqui que tá jogando muito também. Foi um gol meu sem querer? Foi. Mas gol é gol. É isso que vale. Não acho que esse resultado abale os Eagles, tá? O Crystal Palace tá fazendo uma excelente temporada e não daria pra imaginar que os caras fossem ficar invencíveis durante tanto tempo, né? E é legal, né, ver o Everton no top 10 de novo, né? Depois de tanto tempo brigando pra não cair. Parece que vai ser uma temporada tranquila pro Everton. Aí vamos pra Newcastle e Forest. Esse eu só acertei o vencedor. Tinha dito que seria 3-1 pro Newcastle, mas foi 2-0. Foi uma vitória mais tranquila do que eu esperava. Aliás, poderia ser muito mais tranquila se não fosse o Matt Sells, tá? O Sells jogou demais. O goleiro do Forest fez defesas muito boas e o Newcastle perdeu uns gols que não é normal perder, tá? Os 2 gols do Newcastle saíram no segundo tempo. O primeiro, num golaço do Bruno Guimarães. Não foi um chute tão no ângulo assim, né? Tão pro canto, mas foi o suficiente para tirar do Céus um golaço de fora da área. E o segundo gol num pênalti bizarro cometido pelo zagueiro ali do Forest. Gol do Voltemade foi um golaço de pênalti. Não é normal ter golaço de pênalti, né? Excelente começo, hein, desse Voltemade aí pelo Newcastle. O Forest segue com dificuldade, né, para jogar bem sob o comando do Postecoglou. Precisa melhorar logo, hein? Senão vai começar a brigar ali para não cair. E o Newcastle segue sendo um time complicadíssimo para você jogar lá no St. James Park, né? Como eu tinha dito no preview, eles só tinham enfrentado pedreira em casa. Agora acho que vai dar uma tranquilizada no time e eles vão engatar aí uma série de vitórias. É um bom time, né, o Newcastle. Aí vamos para Wolves and Brighton. Aí vamos para Wolves 1, Brighton 1. Mais um resultado que eu errei e mais um resultado surpreendente, porque o Wolves jogou bem. É difícil, eu não sei se o Wolves jogou bem ou se o Brighton jogou muito mal, tá? Não gostei do jogo do Brighton. E olha aí, mais um pontinho pros Wolves, né? Que só tinham perdido até a rodada retrasada, aí empatou com o Tottenham e agora empatou com o Brighton. E eu senti que o Wolves realmente tá com um pouquinho mais de confiança, né? Tanto pra criar jogadas ali. Fez um gol logo aos 21, um chutaço, uma defesaça do goleiro, só que aí bateu nas costas do goleiro e entrou. Gol de azar, né? Mas esse jogo prova o que eu falo do Brighton, né? Que o Brighton cresce muito contra o Big Six e entrega pontos fáceis para os pequenos e médios. E ficou devendo demais nesse jogo, tá? Achei que o Wolves até merecia a vitória. Por último, vamos para Brentford 0, Manchester City 1. Gol do Haaland, óbvio. E óbvio que eu errei também o resultado, né? Mas acertei o vencedor. E olha, foi um jogo bem protocolar, eu diria, do City. Venceu sem muita dificuldade. Agora, o Igor Thiago, atacante do Brentford, tá de sacanagem, tá? Ele não poderia perder o gol que ele perdeu. Ele foi lançado e ficou... Ele correu o campo inteiro de defesa do City, sozinho. Cara a cara com o Donnarumma, ele chutou em cima do Donnarumma. Não pode perder esse tipo de gol contra um City, cara. Não dá. Mas assim, o City fez gol aos 9 minutos, né, com o Haaland. Aliás, um gol numa besteira da zaga, tá? Você não pode dar esse vacilo contra o Haaland, cara. Ele vai fazer o gol. Não tem como. Depois do gol, o time até criou umas oportunidades ali pra ampliar. Teve um gol que o Foden perdeu quase na pequena área, assim, que também não se pode perder um gol desse. Mas assim, não criou muito, não forçou, sabe? Não forçou tanto o jogo pra fazer o segundo gol. Foi um jogo bem tranquilo pro City. E ó, o time vai se ajustando, o time vai somando pontos. Já tá lá em cima também entrando na briga pelo título. Essa PL tá sensacional, né? 7ª rodada e um monte de coisa acontecendo, um monte de reviravolta. Espero que continue assim até o final. Espero que a tabela continue assim também. Vamos ver como é que ficou a tabela. É isso, galera, é isso. Somos líderes. E agora sim, é oficial. Mas, de novo, somos líderes na 7ª rodada da Premier League. São 38 rodadas no total, gente. Calma, tem muito campeonato ainda, mas não tem muito segredo, né? É a gente continuar jogando assim contra os pequenos e médios, dessa forma implacável, sabe? Sem dar chance pros caras, sem dar bobeira, só melhorando a parte de fazer os gols. É isso que a gente precisa melhorar. É dominar o jogo e vencer, sabe? Nada de empate contra os Evertons, os Palaces, Villa, Tottenham, Burnley. Só vitória. Próxima parada, Fulham. E que seja mais uma vitória dos Gunners. Vamos! Agora é torcer pra gente continuar evoluindo, né? Como o time vem crescendo nas últimas partidas, continuar entrosando e melhorando cada vez mais, né? E para os jogadores voltarem do DM também, né? Tem muita gente para voltar. Eu vi que o Hincapie tá para voltar do departamento médico logo agora.
quando a gente voltar dessa pausa FIFA, o Hincap provavelmente já vai estar de volta ao time. E isso é muito bom, galera, muito bom. É isso, galera. Vamos ficar aí 2 semanas, né, sem jogo. Voltamos só no dia 18, se eu não me engano. Mas eu pretendo lançar outros vídeos durante essa pausa aí dos campeonatos, tá? A gente precisa terminar a série, né, das transferências do Big Six. Faltam Tottenham e United. Então esperem por esse vídeo em breve. E aí, curte o vídeo, inscreva-se no canal e compartilha com a galera que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? E como é a primeira vez nessa temporada, segue o líder. Come on, you Gunners!